Bem, irmãos, irmãs, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta mais uma vez para estarmos gravando mais um vídeo, para assim estarmos falando a respeito da palavra do Eterno para os irmãos, para o povo. E o canal tem essa proposta, o canal Emunar, de sempre às segunda-feira, uma vez por semana, estarmos gravando um vídeo para estar atendendo o nosso povo, trazendo uma palavra dentro de um contexto original, de uma prerrogativa original hebraica. E desta feita, aqui estamos de volta e vamos já ler o texto. Queremos também dizer para os irmãos, nós temos assim, nosso canal é novo, não temos muita experiência, questão de gravar, né? Fazemos tudo assim posso dizer, muitas coisas a gente faz improviso, né? Não temos aparelhos, coisas assim de ponta para termos uma gravação melhor, e também a experiência em si, que é pouca, né? Nós somos novatos nesse trabalho de vídeo aí no YouTube. E desta feita, às vezes a mensagem ela acaba esticando, né? Fica uma mensagem assim longa, e nós vamos fazer de tudo para, a partir de hoje, tentarmos assim diminuir o tempo da mensagem, né? Volto a repetir, a experiência nossa, ainda estamos tomando a experiência, né? Dando uma liga para fazer um trabalho melhor. Então pedimos paciência aos irmãos, assista os vídeos, dê o seu joinha, compartilhe, se quiser fazer algum comentário, faça, mesmo que seja discordando. O que eu peço é que as pessoas, caso façam um comentário, procure, mesmo discordando, procure ser respeitoso, né, para podermos estar ouvindo as suas ponderações de forma tranquila e normal. Então, faça isso, divulga para outros amigos, compartilhe nas outras redes sociais, nos Facebook, nos seus Instagram, no seu Zap, nos ajude a fortalecer o canal, tá? E vamos sempre procurar melhorar essa questão aí do tempo, que os vídeos têm realmente ficado longo, né? E aí nem sempre as pessoas têm o tempo para vê-los. Mas, contudo, vai assistindo devagar lá, assiste um pouco, se não der para assistir tudo, né? Os vídeos que lá temos, vai assistindo devagarzinho, né? Para que você possa estar aprendendo algo conosco, né? Que é o que nós queremos, é ajudar. Então vamos lá. Nós queremos ler aqui em Bereshit, Gênesis, Bereshit capítulo 25, Gênesis 25, versículo 19. Vamos ler a palavra do Senhor aqui na Torá, em Bereshit, que diz assim: Eis as gerações de Itzhak, filho de Avraham. Avraham foi pai de Itzhak, e Itzhak tinha 40 anos de idade quando tomou Reveca, quer dizer, filha de Betuel, ou Arami, que pode ser na Bíblia portuguesa arameu, né? E Revecar na Bíblia portuguesa é Rebeca, de Padã Aram, irmão de Lavã, na Bíblia portuguesa é Labão, ou Arami, ou o arameu, para ser sua mulher. Itzhak orou a Adonai a favor de sua mulher, pois ela não tinha filhos. Adonai ouviu-lhe a oração e Reveca engravidou. E os filhos lutaram tanto dentro dela que ela disse: se isso continuar,
desta forma, por que continuar a viver? Por isso ela foi perguntar a Adonai, que lhe respondeu: existem duas nações em seu ventre, desde o nascimento, e eles serão dois povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando o tempo do parto chegou, havia gêmeos em seu ventre, e o primeiro a sair era vermelho, todo cabeludo de pelos, como um casaco, por isto ele foi chamado de Esaf ou Esaú, completamente formado, isto é, tendo pelos. O nome Esaf ou Esaú significa completamente formado, por haver já pelos em seu corpo. Então o seu irmão surgiu com a mão agarrada ao calcanhar de Esaf, Esaú, por isso ele foi chamado de Jacó. Ele segura pelo calcanhar, ele suplanta. Então o nome Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar ou aquele que suplanta. Yitzhak tinha 60 anos quando ela deu à luz os dois, no caso, os dois irmãos, os gêmeos, Esaf e Jacó, Esaú e Jacó. Então vamos lá. Acabamos de ler aqui essa leitura e o interessante aqui de logo de início é o que Isaac vai enfrentar com Rebeca, quer dizer, ela, da mesma forma que foi com a sua mãe, Sarar, ela era estéril, não podia gerar filhos. Quando ela foi gerar e dar à luz, no caso a Yitzhak, ela era uma mulher de 90 anos. E Yitzhak está passando por um período semelhante ao que o pai dele e a mãe dele passou. Ele casou com Rebeca e a Rebeca não era estéril também, não podia dar à luz, não podia gerar, não podia ter filhos. Sendo assim, ele passou a orar, como a gente leu no texto, ele passou a orar para que o Eterno Adonai viesse a conceder essa dádiva à sua esposa e a ele de ser gerado filho ou filhos. E então, sendo assim, Adonai ouviu a oração do seu servo Yitzhak e Rebeca ficou grávida. Só que a sua gravidez é uma gravidez de gêmeos. E ela tem, na gravidez, pela leitura que fizemos aqui, na Torá, ela tem uma gravidez bem problemática, a ponto que ela chega a dizer para que viver desse jeito? O sofrimento da gravidez dela era tão grande porque os gêmeos, as crianças dentro do ventre dela já lutavam lá dentro. Eles brigavam entre si lá dentro, né? É incrível isso, mas é assim mesmo. E o texto nos relata dessa forma. Então eles já viviam lá dentro em conflito um com o outro. E com isso trazia sérios prejuízos à saúde dela, né? De Rebeca. Então trazia problemas gravíssimos para ela em termos de saúde, um mal-estar tão grande que ela chegava a dizer: para que viver desse jeito? Por que viver desse jeito? Se continuar assim, se essa gravidez continuar assim até o final, né, 9 meses, num mal-estar terrível, né, que as crianças brigavam entre si. Ela vai conversar com o Eterno, ela própria vai conversar com o Eterno em oração. O Eterno fala com ela que o que estava acontecendo é que dentro do ventre dela estava sendo gerada duas nações, né, duas gerações, duas nações, dois povos. E esses povos
eles já, essas duas crianças que iam representar esses povos, já viviam em conflito lá dentro, esses povos já não se entendiam já na gestação ali. É interessante, né? São irmãos, mas são irmãos com essa divisória aí, né? Irmãos que vai gerar povos diferentes, né? Embora Isaf, que é Esaú, ele nasce primeiro e pelo ato, né, normal do parto, ele é o primogênito. E é assim que foi reconhecido o nascimento deles. Ele foi reconhecido como o primogênito do casal e Jacó não. Jacó vem agarrado, né? Agarrado no calcanhar dele. Por isso que ele ganha o nome de Jacó, que a gente conhece como Jacó, que quer dizer aquele que suplanta, né? Aquele que agarra o calcanhar, aquele que luta. Então, esses dois irmãos, e você percebe que realmente eles são divisão de dois povos, diferenciado um do outro, bem peculiar um do outro, porque eles nem são, pelo texto aqui que acabamos de ler, o texto nos fornece esse conhecimento, essa narrativa, né? Esse ponto importante, que eles são gêmeos, mas não são gêmeos da mesma placenta, que assim podemos falar, né? Que a ciência ela dá um nome, né? Os gêmeos idênticos, né? Os gêmeos que são completamente idênticos, parecidos um com o outro realmente, olhando para um é a mesma coisa que está olhando para o outro, são gêmeos da mesma placenta. É assim a ciência nos passa. Já aqueles gêmeos que não são idênticos, são gêmeos, mas não são idênticos. São gêmeos por ser da mesma gestação, do mesmo período de gestação. Porém, não são gêmeos da identificação do semblante, né, facial deles, né, do corpo, do jeito da face, enfim. Eles não são gêmeos dessa forma. Então, eles são gêmeos diferentes. Então, você já vê aqui que há uma identificação da diferença dos povos que ia sair deles. Porque Esaú, ele é uma criança que já nasce com bastante pelo no corpo, bem cabeludinho. O texto aqui chega a dizer que parecia um casaco, de tão peludo que ele era. Então, inclusive o nome dele é Esaf, quer dizer que ele já nasceu, a palavra Esaf quer dizer, o nome Esaf quer dizer, nasceu completo, já até com um pelinhos, bastante pelo, como se fosse já uma pessoa já avançada, né, mais adulta, apenas um bebê, mas era um bebê bem peludinho e com a cor avermelhada, né, a cor da sua pele mais avermelhada. Então o nome Esaf é por causa disso, porque ele nasceu, quer dizer, ele já nasceu completo, né, por causa do espelho. Já Jacó já nasceu o quê? Sem esse espelho. Ele não tinha esse espelho. Inclusive, mais à frente dessa paraxá, que inclusive o nome dessa paraxá quer dizer porção. Paraxá é porção, porção bíblica. O nome dela é Toldot, Toldot, que quer dizer gerações. A palavra Toldot é uma palavra hebraica que traduzindo para o português é gerações. Eles dois são duas gerações distintas, diferentes. Até o perfil deles, né? A aparência dos dois bebês é diferente. Um é peludinho, o outro não tem pelo. É um bebê normal, né? Podemos dizer assim. As crianças não nascem, né, bem cabeludinha, com os bracinhos cheios de pelos, né? Não nasce, né? As perninhas, né? O corpinho, as costinhas cheias de pelinho. Já Esaf, ele já nasceu assim, cheio de pelinho, né? Suas perninhas, os peitinhos, as costas, né? Já Jacó não. Então você já vê que pela aparência dele já mostra que realmente são duas gerações distintas, diferentes, até pelo perfil dos dois bebês.
Eles são gêmeos, mas não são gêmeos da mesma placenta. Eles são de uma mesma gestação, porém diferentes na sua aparência física. E realmente isso acontece com os descendentes de Esaú e com os descendentes de Jacó, que a gente não tem tempo para falar, até porque a proposta agora não é essa. Então vamos caminhar aqui. Então você percebe que as mesmas coisas que aconteceu com Abraão e Sarar, está acontecendo aqui com Isaac e Rebeca, que a gente chama de Rebeca. A Rebeca, ela também é estéril, ela não pode dar à luz. Então, Isaac começa a orar ao Senhor, pedindo para ela engravidar. E o Senhor atende. E tem todo esse problema que ela sofre na sua gestação. E quando essas crianças vai nascer, Isaac, ele é um homem de 60 anos. Então você percebe-se aí que houve um intervalo aí de 20 anos para a oração dele ser atendida. Provavelmente, né, a gente fazendo um cálculo aí de 9 meses, então quando Isaac, que chamamos de Isaac, ele tinha seus 58 para 59, né? Melhor dizendo, 59 anos e 3 meses, melhor dizendo. Quando ele tinha 59 anos e 3 meses de idade, é que ela fica gestante, porque se você colocar os 9 meses em cima, vai dar os 60 anos, correto? Então você percebe que ele começa a orar quando ele tinha 40 anos. Então há um intervalo ali de quase 20 anos orando para que Deus atendesse ele, para dar a ele um filho, para dar filho a eles, no caso. Então, quando ele estava com 59 anos e uns 3 meses de vida, aí ela ficou gestante, ficou grávida. E quando as crianças nascem, ele é um homem já de 60 anos completo. Então você vê que o período ali da oração dele é um período longo. E tem crente que às vezes desiste das suas orações, né? Acha que o Eterno está tardando, acha que o Eterno não está ouvindo, então desiste de pedir. Não, a emuná é confiança, a fé é confiança. A oração você tem que confiar. Inclusive, dentro de uma prerrogativa hebraica, a palavra oração, a mesma palavra hebraica que dá o sentido da oração é a mesma da resposta. Tá? Eu confesso que no momento aqui eu esqueci a pronúncia dela, né? Que a gente é tanta informação na cabeça, tanta coisa que estudamos, mas eu vou procurar a pronúncia correta dessa palavra para trazer para vocês no outro vídeo, porque a mesma palavra, a semelhança da pronúncia da oração é a mesma semelhança da pronúncia da resposta. Significa que quem ora vai ter resposta. Então a oração, quando é feita com devoção, com sinceridade, ela não fica jogada ao léu, não. Ela sobe realmente e o Eterno responde. Então, a oração, ela é respondida sim. Por isso, o crente não deve deixar de orar. Quem ora terá resposta das suas orações. Seja sim, seja não, mas terá. O Eterno vai responder, ou com sim ou com não, mas ele vai responder. No próximo vídeo eu prometo que eu vou ver direitinho isso, porque no momento eu não estou lembrado corretamente da pronúncia, para não falar aqui uma palavra errada, equivocada. Deixa eu ver depois, né? E aí eu vou trazer para vocês verem como é interessante. A mesma palavra que faz a escrita da oração, ela é a mesma da resposta. Então quem ora tem resposta. Então não deixe de orar. Vamos seguir adiante. Então, como eu estava falando para vocês, então aqui tem todo um aparato de iniciar
aqui as duas nações, nasceu os meninos. Porém, o mais velho aqui, que tem o direito da primogenitura, é Esaf. Jacó não. Mas as escrituras, se você ler, e vamos ter a oportunidade, peço que você leia esse capítulo todo na sua casa, as escrituras vai dizer que Esaf, Esaú, não dava importância às coisas do eterno. Ele era o primogênito, mas ele não dava a mínima para as coisas do eterno. Há relatos, tá, históricos, que ele nem mencionava o nome do eterno. Ele era completamente desligado das coisas do eterno. E se você ler o texto, você vai ver que realmente é isso mesmo. Ele é totalmente desligado das coisas do eterno. O direito da primogenitura, das bênçãos do eterno, do propósito do eterno para o primogênito, ele despreza. Ele não dá a mínima. Tanto é que ele chega a vender o direito da primogenitura dele, lá na frente você vai ver, para o irmão por causa de um prato de lentilha. Então ele é aquele crente que nasceu no berço de crente, nasceu dentro de um lar abençoado, tem pais abençoados, pai e mãe abençoados, mas porém ele não tem nada nele que se identifica com o eterno. E isso ocorre no meio de muitos de nós, né? Se você for ver for fazer uma pesquisa no nosso meio, no chamado meio cristão, que você vai ver de filhos de crente que não tá nem aí para as coisas de Deus, é incrível. Chega a ser um número bem conceituado, bem alarmante, não são poucos. Porque a pessoa, ela pode estar no lar abençoado, sim, mas o caráter dela é moldado por ela própria. Então, o caráter espiritual é moldado pela própria pessoa. Então, tem pessoas que ela escolhe. E Esaf era um rapaz de uma capacidade tremenda, inteligente, sábio, mas tudo isso que ele tinha, todas as prerrogativas positivas que ele tinha, ele usou para o lado do mal, porque ele escolheu viver o lado oposto do seu pai e da sua mãe, não se preocupando com as coisas do eterno. E você vai ver que o desenrolar da história, ele vai se casar com mulheres. Os pais dele vai ter uma tristeza muito grande, porque ele vai se relacionar com mulheres estrangeiras, mulheres que adoram a deuses pagãos, que queimam incenso a deuses pagãos, e ele vai se relacionando com este mundo paganista, e que ele vai ficando a cada vez mais distante do eterno, mas por escolha própria. Ele escolheu esse caminho, ele escolheu a vida carnal, a vida errada, ele que escolheu. Já Jacó não, Jacó, ele já gosta das coisas do eterno, é mais família, é mais voltado para o Deus do seu pai, ele gosta das coisas do eterno, ele se envolve com as coisas do eterno, ele quer as coisas do eterno. Olha, ele não é nem o primogênito, mas ele quer as coisas do eterno, ele quer a bênção da primogenitura, tanto é que depois ele vai persuadir o irmão, para o irmão dar a ele o direito da primogenitura, quando ele vê que o irmão está com fome. Naquele momento que o irmão está com fome, ele faz isso, né? Orientado pela mãe, né? A Rebeca, ela orienta ele dessa forma, mas você percebe que ele faz isso porque ele quer, embora não é o caminho correto, tá? Tem que se deixar bem claro aqui, os fins não justificam os meios, né? Enfim, os meios não justificam os fins. Não é necessário a pessoa criar atalhos para poder ela receber a bênção do eterno. O eterno vai abençoar,
aquele que é sincero não precisa tomar caminhos do engano, persuadir o irmão a um erro, porque mesmo ele querendo a bênção, o erro dele foi o quê? Foi ele persuadir o irmão dele ao erro, porque o Eterno já tinha dito para a mãe dele que o maior, melhor dizendo, o maior vai servir o menor. Ou seja, quem era o maior? Esaf, pois ele nasceu primeiro, ele ia servir o menor. Então, os dois povos, o povo de maior número, o povo maior vai servir ao menor. O Eterno já tinha dito isso. Então não precisava Jacó fazer aquilo, né? Tem muitos crentes assim que para conseguir alguma coisa ele procura dar o jeitinho dele, né? Os chamados jeitinhos brasileiros por aí afora. E não é certo fazer isso, né? Ou seja, enganar o teu próximo, mesmo que o seu próximo está pendente ao erro, vive uma vida errada, vive em pecado, vive distante do Eterno, mas você não tem o direito de fazer trapassagem, né? Ou seja, enganar. Você não tem o direito de estar enganando ninguém. Então, e não precisa, o Eterno não precisa da nossa ajuda nesse caso aí não. O Eterno precisa que estejamos debaixo das suas mãos, porque Ele mesmo se encarregará de nos abençoar. Então, a mensagem aqui, até agora, que eu estou te falando, estou fazendo todo um aparato para você entender o que ocorreu ali nesse episódio. Então, acabou, o que acontece? E Jacó, né, ele vai enganar o irmão, depois que o pai já está com problema de visão, o irmão não está presente, o pai quer abençoar o primogênito, quer passar a bênção da primogenitura, assim como Abraão passou a bênção da primogenitura para ele, Isaac, agora ele quer passar para o seu primogênito. No caso, dentro do sentido natural, o primogênito ali é Esaf, mas Jacó está lutando para ser reconhecido como o dono da bênção da primogenitura. Ele já fez o irmão vender para ele. O pai não está sabendo dessa situação. Isso foi um acordo entre eles dois. Esaf vende, ele chega a dizer: para que me serve a primogenitura se eu estou aqui com fome, estou morrendo de fome, né? Chega a ser exagerado. Ele era um caçador, ele podia caçar, pegar a caça dele e fazer o seu alimento, mas todo enganador, todo homem que vive no engano, na carnalidade, ele vai ser enganado porque ele gosta de enganar. Ele era muito ludibriador, um enganador, caçador, quer dizer que ele era enganador, ele enganava as pessoas com a sua fala, tinha uma boa lábia, uma boa conversa. Então, ele agora é enganado pelo próprio irmão, mas não enganado no sentido de que ele não quisesse. Ele permitiu o irmão dele o enganar, né? Por isso que a Bíblia diz que é preciso a gente tomar cuidado, né? Porque a concupiscência da carne, ela vem pelos olhos, né? A soberba da vida, a concupiscência da carne vem pelos olhos. Então ele já era esse homem já de caráter já problemático espiritualmente, até porque ele nunca quis saber das coisas do Eterno. Quando Jacó chega, né, eu já estou terminando essa parte, para na próxima semana a gente continuar. Como eu prometi, a gente não quer deixar o vídeo muito longo. Quando Jacó, né, Jacó, vai até o pai na frente, que a mãe orienta ele, porque o pai queria receber um quizato, e após comer aquele quizato, aquela refeição, fazer aquela refeição, ele ia abençoar, dando a bênção da primogenitura, porque ele já está percebendo que está nos seus últimos dias de vida, e antes de o patriarca falecer, ele tinha essa conexão com o Eterno já fazia ele pressentir que os seus dias já estavam findando, por isso que ele chamava a família para abençoar, e nesse caso aí ele manda que o seu primogênito faça, mas aí a mãe orienta
Yaakov, e ele entra no lugar do irmão, aí ele prepara todo o quizato, a mãe lá já mata, né, o animal, faz aquele prato, ela mesma faz, eles agilizam rápido antes que Esaf chega, porque ele pediu para Esaf ir lá caçar, né? Pegar uma caça lá, um novilho, um cabrito, enfim, fazer um quizato para ele. Quando ele acabasse de comer, ele ia abençoar Isaac. Então Isaac saiu, foi embora. A mãe está sabendo da história, então ela já age rápido. Ela vai lá, né? Pegar no próprio pátio deles lá, né? Aqui é onde eles têm os animais, lá no meio dos animais, vai lá pegar o cordeirinho lá, o animalzinho, para fazer o prato de quizato para Yitzhak. E aí Jacó vai. Aí Jacó fica receoso, né? Ele fica falando assim, mas mãe, como é que eu vou aparecer? Ele pode querer tocar em mim, né? E Esaf é peludo, eu não. A mãe já tinha pensado em tudo. Ela não, pensou no prato e pensou nesse detalhe também. Pegou pelo de animais, né? Fez como se fosse um casaco, cobriu todo o corpo dele, tanto a parte do tórax, das mãos, né, dos braços, cobriu ele todo. Porque, logicamente, Yitzhak ia achar estranho e ele não estava enxergando mais, ele ia querer apalpar, né? Por causa que ele ia achar estranho, por duas coisas que ele ia achar estranho. Primeiro, a voz. A voz deles era diferente. São irmãos gêmeos, mas são diferentes, tanto fisicamente como no som da sua fala. E segundo, é que Esaú, né, Esaf, que a gente chama de Esaú, ele não mencionava o nome do Eterno. Ele não fazia aquela introdução, ele não tinha habilidade para fazer uma introdução para falar o nome do Eterno. E Yitzhak, ele nota isso. Ele nota que a voz é diferente e que o discurso que é feito ali é diferente, é um discurso com um conhecimento profundo a respeito da primogenitura e a respeito do próprio Eterno. E Esaú não tinha isso, ele não tinha essa habilidade, né? O crente é conhecido pela sua fala e pelo seu relacionamento com o Eterno. O crente é conhecido assim. Por isso que tem muitos crentes invejosos na igreja, né? Perseguidores, criam situações de mal-estar contra o seu irmão, porque ele não tem a mesma liga de comunhão com o Eterno. E isso causa nele ciúme, inveja, né? Mas tem crente que tem uma comunhão muito grande com Deus, né? A fala dele mostra que ele conhece o Deus que ele serve. Tem crente que não conhece o Deus que serve porque não tem intimidade com Deus. Então, Yitzhak estranhou, a fala era diferente e o conhecimento da oratória ali, para falar com o pai, falando a respeito da bênção, da progenitura, é uma oratória de quem tinha intimidade com o Eterno, e Esaf não tinha. Então aquilo ali deixou Jacó, né, no caso, Jacó ficou ali no estreito, porque Yitzhak notou a diferença. Aí o que Yitzhak faz? Manda ele se aproximar, porque ele fala, tem alguma coisa estranha, ele percebe que tem alguma coisa estranha. Aí ele manda Jacó se aproximar para ele tocar no corpo de Jacó para ver se ele tinha pelos, porque Esaú, ele tem pelo. Quando ele toca e ele vê os pelos, o que ele diz? A voz é de Jacó, né? A voz é de Jacó, mas os pelos, o corpo, os braços é de Esaf. Aí ele vai dar a benção. E depois de alguns minutos depois, Jacó, no caso, já se retira, Jacó se retira, e chega o irmão Isaf. Quando ele chega já é tarde demais, e aí
Yitzhak já tinha abençoado Jacó. Já começou a se cumprir a palavra do Eterno ali. O maior vai se sujeitar ao menor, vai se servir o menor. Não tinha mais como Yitzhak revogar a bênção que ele tinha dado a Jacó. Jacó bota a mão nas coxas dele, na coxa direita, a mão direita, e faz o juramento, e ele dá a bênção a ele ali, e aí a bênção do patriarca não pode ser mais revogada. Uma vez dada, não pode ser tirada. Esaf fica, não tem nem um pouquinho ainda da bênção? Não, não tem. O autor, os Hebreus, vai dizer, lá em Hebreus no capítulo 11, vai dizer que ele ainda, que ele buscasse engateando a bênção da primogenitura, ele não achava arrependimento em si mesmo, porquanto ele desprezou a primogenitura. Um primogênito que desprezava a primogenitura, ele estava dizendo não para o Eterno, não para Deus. Ele está dizendo, não me importo com o teu nome, nem com as tuas bênçãos, eu não me importo contigo, nem com a tua palavra. Foi por isso que ele, mesmo querendo, não podia mais receber, porque ele já tinha lá atrás, quando o irmão ofereceu o prato de lentilha, ele mesmo já disse com desprezo, para que me serve a primogenitura, se aqui eu estou morrendo de fome? Me dá aqui o prato, pode ficar com a primogenitura para você. Ou seja, a primogenitura para ele não valia de nada. E assim, terminando aqui, depois vamos continuar. Assim tem muito crente. Tem crente que para ele a salvação não tem valor algum. Ele troca a salvação dele por qualquer prato de lentilha, por qualquer armadilha de Satanás, por qualquer investida maligna, por carnalidade, por prostituição, por inveja, por fofoca, por maledicência. Troca a primogenitura dele, trai um ao outro, maldiz um ao outro, porque ele não dá a mínima para o nome do Eterno, não dá a mínima para a coisa do Eterno. É aquele crente de fachada, é porque está ali dentro do campo, né? É tipo o joio, né? O joio está junto com o trigo, porque alguém plantou ali no meio, né? Alguém plantou o joio junto com o trigo, porque senão ele não estaria ali. Então, só porque ele foi colocado ali, aí ele continua ali, mas não dá a mínima para as coisas do Eterno. Cuidado, vamos ter cuidado, porque as bênçãos de Deus não pode ser desprezada. O nome do Eterno não pode ser desprezado. Iá, o seu nome é Kadosh, não pode ser desprezado. Nós somos dele ou não somos? Pertencemos a ele ou não pertencemos? Somos templo do Espírito Santo ou não somos? Somos lavados e remidos no sangue de Yeshua ou não somos? Temos o nosso nome escrito no livro da vida ou não temos? É simples assim, não há meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Se você está em cima do muro, sai agora e toma posição, porque o direito da primogenitura não pode ser desprezada. Nós somos também, pela graça do Eterno, herdeiro da primogenitura, porque o seu filho é seu primogênito e ele trouxe a nós a salvação eterna que não pode ser trocada por nada. Então tenhamos cuidado, não sejamos como Esaf, que para ele as bênçãos do Eterno pouco importava. O que importava era o momento, o que importava era o apetite, o que importava era se satisfazer a si próprio, olhar só para si mesmo. Então, meus irmãos, vamos despertar, fiquemos por aqui. Na próxima segunda-feira vamos continuar esse assunto. Tem coisa muito boa aí, né? Eu digo a vocês que essa primeira parte é só uma introdução. Vem coisa boa para nós aí nas escrituras, para a glória do Eterno. Oremos agora em nome
do nosso Senhor. Bom e eterno Pai, Adonai, Rei da Glória, pois Tu és um e não há ninguém como Tu, nem antes, nem agora, nem amanhã, nem depois, nem nunca. De eternidade a eternidade, Tu és o eterno Rei da Glória, o Pai, Criador de todas as coisas. E no nome do Teu Filho, Yeshua, aqui estamos para Te agradecer pela Sua boa mão que tem nos sustentado na autoridade do nome do Teu Filho. Alcance a vidas daqueles que estão feridos, que estão capengando na fé, que estão não sabendo o rumo a tomar, estão confusos, estão embaraçosos, mas trabalha na vida deles para que todo o embaraço, todas as amarras, todos os sentimentos carnais e maus, todo o poder das trevas seja dissipado, repreendido, eliminado no nome do Teu Filho Yeshua. Pai, toma todos nós em Tuas mãos, a igreja no Brasil, o povo no Brasil, nossa nação, os pastores, suas famílias, os filhos, os obreiros que têm suas famílias, que precisam da Tua ajuda. Pai, não deixe que a nossa família se perca, que a nossa família não dá a mínima para Ti, não permita que isso aconteça, mas que sejamos como o Teu servo Yehoshua, Josué, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que aconteça isso com todos nós, que os filhos se arrependam, aqueles que estão afastados dos seus pecados se arrependam e voltam para Ti. Haja, Senhor, um avivamento do qual nunca houve nessa nação, o Brasil. Abençoe todas as igrejas chamadas evangélicas, todo o povo que são evangélicos nesse Brasil, os abençoe e trabalhe nos seus corações para eles enxergarem a Tua palavra. Quanto a Israel, eu Te agradeço pela vida de Israel, Te agradeço pela vida do Teu povo escolhido, pelos descendentes do Teu amigo Abraão e por todos os nossos emissários judaicos que estão espalhados pelos 4 cantos dessa terra, pregando, ensinando a Tua palavra, e por aqueles que estão, Senhor, abrindo os olhos, enxergando o Teu Filho como verdadeiramente o Messias prometido segundo toda a Tua Tanar. Obrigado por este momento, e as nossas vidas eu entrego em Tuas mãos, e que o Senhor abençoe Israel e os descendentes de Abraão, em nome de Yeshua. Amém e amém.